Eu acho que é a primeira vez nessa nova temporada de Jujutsu Kaisen que eu não gostei tanto de como eles fizeram o episódio, mas calma que tem muita coisa pra gente comentar. E obviamente o arco tá só esquentando, até porque no final, Gojo tirou a sua venda. Olá, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Quinta das Maldições comentando o episódio novo do anime de Jujutsu Kaisen, sem spoilers do mangá. Então se você não quer saber spoilers, pois não leu, fica tranquilo que neste vídeo eu não vou falar nada do futuro. Só tudo que rolou neste episódio, o equivalente ao 8º da segunda temporada, que trouxe mais um passo para esse tal famoso arco do incidente de Shibuya. Depois de eu e tantas pessoas falarem que este arco é muito impactante, até agora não dá para você que não leu sentir o que vem por aí. Por que ele é tão impactante? Na minha opinião, isso piora um pouquinho quando a gente chega num episódio como esse que adaptou pela primeira vez muitos capítulos num único episódio e talvez também não valorizando a única batalha que a gente teve. Batalha super importante? Não, mas uma batalha subaproveitada, sem dúvidas. E ó, eu não sou hater, tô só aqui traçando algumas coisinhas que eu não gostei tanto, mas continuo extremamente hypada para essa temporada. Antes disso, temos lançamento pra você que gosta de Sukuna ou Jujutsu Kaisen e quer ganhar uma camiseta. Mais um lançamento da minha coleção com estampa inspirada em Sukuna de Jujutsu Kaisen, o rei das maldições pra você vestir enquanto assiste Jujutsu. Se você quiser ganhar uma camiseta como essa ou outra de várias estampas da minha coleção, é só você participar da promoção que é ou você compra um moletom e ganha a camiseta utilizando o cupom moletom, ou você pode escolher duas camisetas, colocar no carrinho junto de uma terceira e com o cupom camiseta você não paga, a terceira camiseta sai de graça. Das duas formas, a camiseta vai de graça e frete grátis pro Brasil todo. Lembrando, essa estampa já tá disponível e tudo isso tá em loja.com.br/Gabi-Xavier. A promoção para você ganhar a camiseta mais frete grátis vai só até amanhã, sexta-feira, então depois do vídeo vai no link da descrição e aproveita. A gente tava com o ritmo dessa temporada seguindo mais ou menos 3 capítulos do mangá adaptados por episódio. Isso considerando momentos que tinham batalhas, às vezes mais diálogo, que poderia trazer uma pequena diferença para mais ou menos nesse ritmo de adaptação. Já esse episódio adaptou, olha só, capítulo 83 quase completo, 84, 85 quase completo também, porque eles deixaram algumas coisas pra fazer depois, no próximo episódio, capítulo 86 e 87. É mais ou menos uns 5, não 5 porque não foram completos, mas quase 5 capítulos de mangá num episódio. E essa batalha já não era de suma importância no mangá e até é compreensível que ela no anime não tenha um destaque ou a melhor animação da temporada. Mas já que eles fizeram a escolha de retirar, quer dizer, adiar cenas de batalhas do Gojo, que já estavam nessa parte do mangá, acaba restando para esse episódio várias situações que não tem tanto brilho assim, que são mais de transição, e o episódio em si, apesar de adaptar muita coisa em número, fica meio vazio. O Gojo abre o episódio descendo Shibuya lá pro subsolo 5B5 de uma das estações onde a treta toda começou. E ele tem facilidade completa de entrar, você vê depois mais à frente que existe uma segunda barreira exatamente nesse subsolo 5, e ele consegue chegar ali sem nenhum problema. A partir desse ponto, quando ele encontra aquelas maldições que a gente já conhece desde a temporada passada, o time ali do gueto, que nesse caso são as duas maldições, o Jogo e o Hanami, e o Choso também, que tá ali junto, que não é bem uma maldição. No mangá, a gente tem já algumas cenas de batalha, enfrentamento, a coisa acontecendo e aquecendo. Neste episódio em si, eles escolheram pegar situações do Gojo que estão dentro desses 5 capítulos que eu contei pra vocês e jogar pra frente. Imagino que eles tenham feito essa escolha pra, sei lá, quando começar a situação lá no subsolo, não parar, não ter pausas, mas isso pra mim sacrificou este episódio em si, o 8º da segunda temporada, porque só a luta do Itadori já não era tão importante e impactante assim, e foi menos valorizada ainda na animação, o que não enche os olhos, não aquece, não hypa o público pra algo que vai ser muito bom e vem aí, mas o anime não tá talvez conseguindo convencer uma parte da galera. E você pode discordar de mim, tá tudo bem, mas entendendo um pouquinho do desenvolvimento que aconteceu sim nesse episódio, foi o seguinte. O último time que ainda não tínhamos visto de feiticeiros, um novato sujeito à promoção, no caso Itadori Yuji, junto com outros mais velhos, que seriam a Mei Mei e o seu irmão, o Yui. Eles estão indo em direção a Shibuya, também a área de Shibuya, pra dar um suporte ao Gojo, que como o Itadori falou, pô, tá indo sozinho, a gente tem que ficar lá pra dar um suporte, caso algo aconteça. Só que eles desconhecem a situação. Quem levantou essa cortina? Quem tá por trás disso tudo? Por que eles estão atrás do Gojo, chamando ele, o que eles querem, o que eles estão fazendo com os civis? As informações vão chegando aos pouquinhos. O que eles pretendem levantando uma segunda cortina lá embaixo, tudo isso são especulações.
o que dificulta a ação deles, onde atacar primeiro, onde defender, o que esperar a partir de tal caminho ou outro, não dá pra saber. A Mei Mei consegue colocar energia amaldiçoada em corvos, a gente já sabe que ela trabalha dessa maneira para enxergar através deles. Não são Shikigamis, mas como ela coloca energia amaldiçoada nesses animais, ela não só consegue ter esse contato, mas se eventualmente existe uma barreira que impede essas energias amaldiçoadas de entrarem, mesmo feiticeiro Jujutsu, os seus corvos também seriam repelidos, e é exatamente isso que acontece lá no quinto subsolo, quando ela está utilizando os corvos para entender qual é a situação lá embaixo na estação de metrô. A gente está falando de Shibuya no Japão, mas entendam que Shibuya é toda uma área de um distrito que está ao lado de outros distritos famosos, como Harajuku. Harajuku, por exemplo, é o lugar onde está essa estação de Meiji Jingu-mai, que é citada neste episódio. Meiji Jingu é um santuário que tem ali entre Shibuya e Harajuku. Então, todas essas estações estão na mesma área, vamos dizer assim, na grande área de Shibuya. E essas estações, naturalmente, estão todas conectadas. Exatamente no subsolo. Algo está acontecendo no subsolo. E como é uma área muito grande, eles têm justamente essa dificuldade de saber por onde entrar. Se eles ficassem sempre juntos, a chance deles acharem a pessoa que está levantando a cortina, o responsável, e acabar com esse problema, ou mesmo encontrar os civis e salvá-los, é menor. Por isso que há essa divisão inicial entre a Mei Mei e o seu irmão e o próprio Itadori Yuji. Também tem o agravante que, através da visão ali dos seus corvos, a Mei Mei descobriu que existem humanos transfigurados ali nos primeiros andares, nas primeiras camadas do subsolo, B2, B1 mais ou menos. E, obviamente, humanos transfigurados é uma clara prova de que o Mahito tá por aí, ou o cara remendado, porque antes o Itadori não sabia o seu nome, e ele tem uma rixa particular com o Mahito, e eu acho que eu também, porque eu não suporto essa maldição que nunca perde. E até pelos seus sentimentos, pela sua história, pelo que ele vivenciou com aquele outro garoto que ele se aproximou e foi usado pelo Mahito, o Itadori tem uma dificuldade de, ou pelo menos uma recusa enquanto for necessário, enquanto for possível, de lutar contra essas criaturas, os humanos transfigurados, por essa maldição. E assim ele vai em direção ao outro caminho, sozinho, que ele poderia encontrar uma outra maldição até de nível especial. E é ali que ele encontra depois a maldição gafanhoto. Já a Mei Mei foi com seu irmão por outro caminho, tentando resgatar os civis que estariam antes dessa camada, da quinta camada, os prendendo lá embaixo, no fundo do subsolo. A especulação dela é que eles estivessem tentando, os responsáveis por toda essa calamidade, seja quem fosse, que ele ou eles estivessem fazendo com que os civis que ainda permanecessem nas primeiras camadas do subsolo fossem descendo para o B5, fugindo, por exemplo, desses humanos transfigurados. E aí, lá embaixo, a especulação da Mei Mei é que eles fossem abatidos. A tentativa dela era conseguir resgatar esses que ainda não entraram na outra camada. Nesse ponto, como eu disse no mangá, a gente volta pro Gojo também. A gente vê ele interagindo com aquelas outras maldições e até a batalha começando. A única parcela que a gente viu de movimentação no B5, porque, de novo, o Gojo está no B5, é mais um mapeamento explicativo para quem tá assistindo de qual é a situação em que o Gojo se meteu. Diz ele que entendeu quando chegou ali e passou por cima da galera que ficou apavorada dele tá andando sem pisar em ninguém. E ele parece pleno, tranquilo, até porque ele é o maior feiticeiro dessa época, é o maior desafio e ele não tem qualquer dificuldade em bater qualquer um daqueles inimigos que está na sua frente. E sabendo disso, o que o Geto criou, o que o chefe desses caras criou? Um contexto desfavorável pro cara que, pra ser o máximo, pra usar o seu poder ali no talo, ele precisa estar sozinho. Mesmo o feiticeiro treinado ao lado do Gojo acaba sendo um obstáculo, alguém que não permite que ele use o seu poder, a sua força, a sua energia no máximo sem acabar atingindo esse mesmo feiticeiro. Imagine vários não feiticeiros, pessoas comuns ao seu redor, pessoas que ele inclusive também quer salvar. Pronto, você acaba limitando um cara de destruir as maldições na frente dele com a máxima facilidade. O Gojo nessa posição acaba muitas vezes apenas se defendendo ou se contendo quanto dá. O episódio mesmo coloca a situação que o Gojo, o mínimo que ele pode usar do seu vermelho, que é justamente a energia reversa, já é forte o suficiente para acabar com todo mundo ali ao redor. Ou mesmo o azul, que é a energia de atração. Se ele encosta em qualquer um daqueles vários ali, ele vaporiza aquelas pessoas. Então ele tá contido, quase sem movimento. Ou assim eles esperam, traçando toda essa estratégia e contexto ao redor dele. Mas é importante a gente perceber que o plano ali não era derrotar
o Gojo, não é matar ele. Eles não tinham essa pretensão, pelo menos não quem tá organizando toda a parada. Na verdade, o plano é segura o cara por uns 20 minutos que depois é comigo. Por que 20 minutos? O que eles estão planejando? E por que eles levaram o Gojo pra esse B5 que tem uma segunda cortina? O mangá, como eu disse, alonga, mas o episódio vai trazer os desenvolvimentos deste enfrentamento lá embaixo, provavelmente a partir do episódio que vem. Entendo eles adiarem um grande momento mais pra frente, mas eu acho que isso às vezes perde os espectadores no caminho. Me digam se eu estou errada aqui embaixo. Ah, outro comentário. Achei que inclusive nesse episódio, pela primeira vez, eles se privaram de trazer cenas um pouco mais explícitas. E eu não tô dizendo que apareceriam órgãos ou coisas realmente de gore. Eu acho que Jujutsu não tem esse perfil sequer no mangá. Mas lá embaixo, quando eles começam a dar alguns micro-ataques em direção ao Gojo, tem cabeça que é cortada no meio, tem sangue voando, e eu acho que isso neste episódio não ficou sequer minimamente explícito. Foi um monte de gente morrendo, mas exceto uma ou outra cena que você vê a morte ali com um close maior em primeiro plano na tela, não teve tanto efeito. Ah, esqueci de comentar, o Gojo também não pode fazer a sua expansão de domínio, porque se ele faz uma expansão de domínio e consegue com muita aptidão manter a galera toda de não feiticeiros por fora, essas pessoas vão ser compactadas entre o seu domínio e a cortina que elas são impedidas de sair, ou seja, vai esmagar a galera toda, o que não é o seu objetivo também. Ele tá meio que de mãos amarradas, talvez. Que é o Gojo, né? Então a gente sempre tem que supor que ele tem alguma estratégia que os outros não pensaram. Mas voltando para o Itadori, então a sua batalha, que é a única grande batalha que temos entre ele e a maldição do gafanhoto, não é muito empolgante. Ela segue uma estética, na maior parte do tempo, que já acontece no mangá, que são planos mais fechados, closes em um e outro, plano e contraplano, mas o fundo com aquelas linhas riscadas que querem indicar basicamente velocidade, ação, agitação. Isso já tá como estética estabelecido no mangá, acontece em vários quadros, mas mesmo no mangá, eu acho que existe em poucos quadros um senso de movimentação mais interessante do que foi no anime. Mas isso é claro, lembrando que não era uma luta ou um adversário expressivo para a história. Ainda assim, ao mesmo tempo que ela foi elevada como a principal e importante do episódio, ela não foi tão interessante, fluida ou empolgante para segurar o hype até o final. Eu até acho que o arco de Shibuya vai bem se for reorganizado e menos picotado do que foi no mangá, mas neste momento em si, eu acho que uma edição de um núcleo para outro faria bem. A maldição não era tão carismática assim, é o que fica se falando de inteligente, mas que de inteligente tem nada. Não foi um grande desafio para o próprio Itadori Yuji. O desnível ali de habilidades era gigantesco, ele se prova inclusive alguém que hoje é muito mais habilidoso e forte, mas esse não é o seu maior desafio. O próprio Mahito aparece nesse episódio depois que o Itadori consegue derrotar o cara, quer dizer, a maldição gafanhoto, e ele também está, pelo que a gente vê ali na legenda, no B5 e com trabalho a fazer que não envolve enfrentar esse tal feiticeiro, no caso o Itadori, que derrotou o gafanhoto. Outro detalhe, quando o Mahito vê que o gafanhoto foi derrotado, eles sabem que isso aconteceu e eles não têm qualquer abalo, choque. Dá pra você perceber que aquilo era só um obstáculo a mais pra eles mapearem o que tá acontecendo e não, por exemplo, uma baixa do seu time que vai fazer muita falta. Mesmo esta outra cortina caindo, nada mudou no plano deles. E o grande vem aí do final do episódio é quando eles voltam finalmente pro Gojo, ele tira a venda e fala: agora o negócio vai ficar sério, seus olhos brilhando, e aí sim, a gente tem uma promessa de agitação começando, mesmo o Gojo nessa situação completamente desfavorável. Eu chamaria esse episódio, apesar de adaptar vários capítulos do mangá, de um grande momento de transição, que eles fizeram isso inclusive de propósito. Eles esvaziaram coisas que eram mais impactantes dentro desses 5 capítulos e jogaram pra frente, possivelmente para deixar a situação, de novo, lá no B5, mais compacta, consolidada e sem pausas ou com um mínimo de pausas a partir do episódio que vem. Talvez isso valorize mais o episódio que vem, por exemplo, mas esse aqui ficou um pouquinho capenga. Não ruim, não é isso. Mas terminei honestamente com aquela ansiedade meio incômoda de passou rápido e meio que não aconteceu tanta coisa. O clássico episódio de transição, então eu que tenha paciência para aguardar até semana que vem. E aí semana que vem a gente volta e comenta todos os últimos acontecimentos e espero que você esteja aqui comentando comigo, talvez, quem sabe, já tendo garantido a sua camiseta de Jujutsu Kaisen em loja.com.br/Gabi-Xavier. Se quiser camiseta de graça, a promoção de novo vai só até amanhã, na sexta-feira, e tem camiseta de Gojo e inspirada em vários outros animes, mangá, Japão. Tudo tá dentro da promoção, é só entrar no link aqui embaixo, observar todos os detalhes no banner que tá acima da página e aproveitar. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!